História do Brasil, o passado no presente. O podcast sobre o Brasil do passado sendo discutido no presente, porque relembrar é aprender e não esquecer. Eu sou Juliana James, uma grande curiosa em história, e te encontro aqui todas as quartas-feiras para um bate-papo com especialistas sobre cada capítulo importante da história brasileira e como o nosso passado se mantém vivo, influenciando o nosso presente. Para darmos início ao nosso primeiro episódio, precisamos nos transportar a 211 anos atrás, quando a corte portuguesa desembarcou no Brasil, fugindo dos ataques napoleônicos na Europa. A partir daí, nosso convidado, o professor de História Carlos Tadeu, formado pela PUC-Rio, nos conta o que aconteceu e como esse acontecimento influencia até hoje nossas vidas, 2 séculos depois. Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Então, vamos lá, vamos começar esse podcast. Vou pedir para você dar um panorama geral desse momento do Brasil imperial, esse primeiro momento do Brasil imperial, no qual a família real vem para cá. Vamos dar aí um panorama geral para depois a gente poder se aprofundar. Então tá. O Brasil Império, o que vai ser o Brasil Império, começa com um evento muito único da nossa história, que só aconteceu aqui no Brasil, se a gente pegar todos os continentes das Américas, foi a vinda da família, né, real para o Brasil. E por que isso aconteceu? Já havia planos de se trazer a família real portuguesa, né, para o Brasil desde o século XVII, pelo menos. Porém, todavia, entretanto, nunca se havia cogitado de fato em executar esse plano. Esse plano foi executado em 1808, porque em 1808 a Europa está passando pelo momento das guerras napoleônicas, pós-revolução francesa. Napoleão está estabelecendo o seu bloqueio continental, que seria uma tentativa de impedir todos os países da Europa a fazerem comércio com a Inglaterra, que era sua principal inimiga, e Portugal se recusava a participar deste bloqueio, porque, tradicionalmente, ele é um aliado histórico da Inglaterra desde o período medieval. Então, começou a ocorrer uma série de intrigas em Lisboa sobre o que Portugal deveria fazer, se ele deveria se manter leal a essa aliança com a Inglaterra ou se ele deveria se aliar aos franceses. No final, o grupo que era favorável a manter a aliança com a Inglaterra acabou sendo vitorioso e, em represália, Napoleão quis invadir Portugal e, com isso, a família imperial veio para o Brasil. Mas isso é interessante pensar que isso foi decidido meio que às pressas, porque quando eles embarcaram nos navios, Napoleão mesmo estava apenas algumas horas ou menos de um dia da cidade de Lisboa. E é daí que vem a expressão haver navios, porque ele chegou no cais de Lisboa, né, exatamente no momento em que os navios estavam zarpando com uma escolta inglesa para o Rio de Janeiro. Tá, e aí a família real chega, a corte portuguesa, né? Ela chega aqui no Brasil, aí onde ela se instala, e aí quais são os próximos passos dessa história? Então, né, ela passa em Salvador, que tinha sido a antiga capital do Brasil colônia, né? E ali em Salvador ela já faz uma atitude importante, que é a abertura dos portos para as nações amigas aliadas, que nesse tempo é principalmente a Inglaterra, que seria uma forma de dinamizar a economia local. E aí Dom João fica um tempo em Salvador, mas rapidamente ele vem para o Rio de Janeiro, que era seu destino final. Ele se instala aqui no Rio, mas no início ele tem algumas dificuldades, porque são muitas pessoas que têm que ser abrigadas, e o Rio de Janeiro não era uma cidade tão grande assim na época, né? E tem de se pensar também que, como nós éramos nessa época ainda uma colônia, nós não éramos ainda tão desenvolvidos assim. Nós tínhamos uma importância econômica, né, política, até para a coroa portuguesa e no mundo, né, mercantilista, mas, todavia, entretanto, a cidade do Rio de Janeiro ainda não era muito grande, as casas eram muito próximas de uma da outra, havia uma população escrava muito grande também, e aí, né, Dom João, por exemplo, a primeira coisa que ele vai ter que lidar vai ser com a questão dos alojamentos. E aí ele vai criar uma política que as melhores casas ele acabava confiscando momentaneamente, até eles poderem construir, né, ou receberem doações de casas mesmo, ele acabava confiscando para os membros mais importantes da corte. Aí isso gerou
uma brincadeira, porque quando essas casas eram escolhidas, se colocava um carimbo na porta, escrita PPR, que seria propriedade do príncipe regente. E aí as pessoas, os cariocas da época, criaram uma brincadeira em cima disso, dizendo que era ponha-se para a rua, porque a pessoa não tinha mais acesso àquela casa, pelo menos momentaneamente, ou teria que conviver com outra pessoa dentro da sua casa. E naquela época, o Dom João VI era o príncipe regente? Ele era príncipe regente ainda, ele não era rei porque a sua mãe, que era a rainha reinante, né, Portugal, assim como outros reinos da Europa, né, tinha a possibilidade de terem rainhas reinantes, além de rainhas consortes. Mas a sua mãe, ela estava louca, ela tinha tido um problema de saúde que ela tinha enlouquecido, Dona Maria I, é por isso que ela é chamada... Ela estava em Portugal ou no Brasil? Não, ela veio com Ela veio junto, tá. Ela veio todo mundo, a família real. Tá, aí depois, próximos passos. Aí o Dom João VI se instala aqui, junto com a corte portuguesa, ainda como príncipe regente. Isso. Uma coisa interessante, né, nesse início da história, é que a Europa, o cenário europeu daquele momento, influenciou na política brasileira, na história do Brasil. Você acha que isso ainda acontece muito hoje em dia? Sim, então, né, quando eu estou falando, tudo o que acontecia na Europa, naquele momento, influenciava no Brasil, e eu acho que até hoje, não só a Europa, mas eu diria que o mundo inteiro, o que acontece no mundo, né, hoje em dia, influencia muito a gente, sobretudo em alguns países mais importantes, como os Estados Unidos, como alguns países europeus, como a China, se a gente pensar hoje em dia a Ásia, né? Porque nós estamos num mundo que está cada vez mais globalizado, as pessoas trocam cada vez mais, elas vão cada vez mais cada uma para um lado diferente, né? Tem a internet, conecta tudo muito rapidamente, e nessa época, né, isso já estava começando, né, já havia alguma troca, etc. E isso permitia com que houvesse essa proximidade, né? E aí, então, por causa disso, né, o Dom João ele vai pensar políticas para manter o Brasil sob o controle da família real, mas também tentando igualar o Brasil um pouco à situação de Portugal, de modo que a gente pudesse deixar de ser uma colônia e sermos basicamente equânimes, né, iguais à metrópole em si portuguesa, que ele tinha medo que o Império Colonial se esfacelasse por causa das ideias da Revolução Francesa, que estavam se espalhando, né, e também da independência dos Estados Unidos, né, pelas Américas, e que defendiam coisas que para ele, né, eram nocivas, né, como a ideia de república, a ideia de independência, né, dos povos, né. Então ele vai tentar estabelecer uma série de alianças com a população, digamos assim, né, brasileira, particularmente com as elites, né, com os grandes fazendeiros, já alguns cafeicultores estavam surgindo, o pessoal também da cana-de-açúcar, para tentar justamente manter esse controle. E aí ele vai também adotar outras políticas. Ele vai, por exemplo, né, em 1815, quando acabarem as guerras napoleônicas de novo também, propriamente ditas, vão haver dois movimentos, né? Primeiro, ele vai elevar o Brasil à condição do que ele vai chamar de Reino Unido, né, de Portugal, e o Reino Unido de Brasil, Portugal e Algarves, né, que é justamente para mostrar essa igualdade de direitos entre as duas metades, né. Além disso, um ministro dele importante, que é o Conde da Barca, vai convocar uma série de intelectuais, uma série de artistas franceses conhecidos para o Rio de Janeiro, de modo que eles pudessem embelezar o Rio de Janeiro, de modo que eles pudessem criar uma propaganda positiva daquela corte nos trópicos, daquela nova... Não é exatamente nova, né, mas daquela monarquia que estava se repaginando, e é assim que entra o Debré e esses artistas. Engraçado que hoje em dia a gente anda, né, como o podcast é o passado no presente, eu acho que o centro da cidade é a representação perfeita, o centro da cidade do Rio de Janeiro é a representação perfeita disso, né? Sim. Porque ali a gente está andando no passado, no presente o tempo inteiro. Então, como a arquitetura, né, a biblioteca, sim, o gabinete real de leitura, o teatro municipal, são tudo heranças dessa época, sim, então, né? Por exemplo, a Biblioteca Nacional, hoje em dia, do Rio de Janeiro, grande parte dela, não vou dizer toda, porque não tem como avaliar isso, mas o núcleo inicial dela era justamente a biblioteca, né, dos reis que ele trouxe de Lisboa, né, em seus navios, e aí ele dividiu. Uma parte ele deixou aqui, e depois, quando ele voltou para Portugal, outra parte ele levou com ele de volta para Lisboa, né, e hoje em dia está no Palácio da Ajuda. Então isso vai servir de base para a nossa atual Biblioteca
nacional, né? Aqui, por exemplo, aqui na Zona Sul, nós temos o Jardim Botânico, que também foi uma iniciativa dele para desenvolver as ciências, né? Porque havia toda uma preocupação nessa época, de certa maneira, de você garantir o bem público através de uma ideia de progresso, de ilustração, né? Que seriam baseados naquelas ideias do iluminismo, mas seria um iluminismo mais light que não atacava as próprias estruturas de poder, como era o iluminismo radical da Revolução Francesa em si, ou de alguma forma, apesar de um pouco menos da Revolução Americana ou da independência das Américas Espanholas. E aí vai ter um outro evento muito interessante, e esse é menos conhecido, que ele também vai, quando vem para o Brasil Dona Leopoldina, né, que vai se casar com o filho dele, que é Dom Pedro, que vai ser depois nosso primeiro imperador, de fato, um país independente, vem para o Brasil uma missão também científica de austríacos, né? E ela vai ser muito importante, que vai ser a primeira missão científica a mapear de alguma maneira o Brasil quase todo, né? Eles vão até a Amazônia, até o sul também, vão ao Pantanal, e a trazer uma grande quantidade de espécimes para o Rio de Janeiro, também para a Europa, para serem estudados, de fauna, de flora, né? Então existe uma influência muito grande desse período do Dom João no Brasil até hoje, seja nessa ideia de construir um país, né, que esteja preocupado de alguma forma, pelo menos em teoria, né, com o bem comum. Acho que a gente acha isso hoje muito difícil de ser avaliado, ou mesmo pouco provável com os escândalos de corrupção, etc. Mas baseado numa ideia científica e de progresso que a gente vê até mesmo na nossa bandeira atual, mesmo que seja num outro movimento, movimento republicano, né? Como também para algumas coisas que estão entranhadas na nossa cultura, como essa ideia, por exemplo, de que o Brasil é composto por essas três raças, pelos negros, os brancos, os índios, e também para dar as bases realmente da nossa institucional do nosso país, porque aqui ele promoveu, conforme eu falei, esse comércio livre. Ele criou algumas instituições, por exemplo, de passeio e de pesquisa, que estão aí até hoje, como o Jardim Botânico. Ele, com a Dona Leopoldina, vão criar também as bases do Museu Nacional que pegou fogo, com a questão da mineralogia, que era uma coisa que ela gostava muito. Ele vai estabelecer também aqui a primeira imprensa no Rio de Janeiro, que vai ser a imprensa régia. As primeiras faculdades do Rio de Janeiro do Brasil, em São Paulo, que vai ser de Direito, e a outra em Salvador, que vai ser a de Medicina. Então tem todas essas importâncias, né? E tudo isso vai fazendo com que os brasileiros vejam sua autoestima ser aumentada, por um lado, vejam também, começam a perceber a sua diferença em relação aos portugueses, que os portugueses também, quando vocês vão ficar bastante irritados pelos fatos de terem sido preteridos, vamos dizer assim, de a família real não estar mais lá, e com isso a gente vai também ganhando um pouco uma noção da nossa própria identidade que antes não havia tão claramente, né? A gente acredita, né, hoje, dentro da historiografia, dentro da ciência histórica, né, enfim, que se não fosse a vinda da família real, muito provavelmente a história do Brasil teria sido muito diferente. Inclusive, a gente teria se fragmentado numa série de repúblicas e não se tornaria esse país muito grande como a gente é hoje. Então, eu queria saber, aí dando um pouco para a parte da cronologia, principalmente pegando o gancho da Leopoldina. Aí, passando essa fase do João VI, com a vinda da Leopoldina, como é que a história se desenvolve a partir desse momento? O que acontece? Dom João VI ele vai fazendo todas essas coisas, né, tanto por uma questão estratégica, política, de manter o Império Unido, como também, ao que tudo indica, né, e isso é muito popularmente conhecido, né, folclórico quase, pelo fato de ele também ter adquirido um certo carinho pelo Brasil em si, né? Ele, ao que tudo indica, se identificou de uma maneira com a terra e com os brasileiros. Mas o que acontece, né? Em Portugal, essas coisas não eram tão bem vistas assim. E a população, né, estava um pouco de saco cheio também daquele sistema antigo de monarquia absolutista, né, ou de antigo regime, porque havia, conforme eu falei, né, eles fugiram com as guerras napoleônicas. Só que quando Napoleão chegou, né, a Portugal, ele ocupou de qualquer maneira o país e aquelas ideias se espalharam pelo país. E aí o que aconteceu? Os portugueses, né, eles se rebelaram contra essa ocupação, né, mas aquelas ideias ficaram ali fermentando. E aí eles acharam que talvez fosse o momento de fazer uma revolução em Portugal, não para acabar com a monarquia, mas para transformar a monarquia numa monarquia constitucional. E aí tem uma grande revolução, que é a Revolução do Porto,
que fala o seguinte: ou Dom João volta para Portugal, ou então nós vamos proclamar uma república. E aí Dom João se vê de mãos atadas, também existe um apoio no Rio de Janeiro a isso, tá? E ele opta por ir, né, embora, mas ele deixa aqui Dom Pedro e a sua esposa, Dona Leopoldina. Quem é a Dona Leopoldina? Dona Leopoldina era uma princesa austríaca, altamente culta, altamente inteligente, que tinha sido casada com Dom Pedro para fazer uma aliança entre Portugal e a Áustria. E aí Dom Pedro aqui, né, junto com Dona Leopoldina, no início eles vão apoiar o pai e aquela ideia do Reino Unido. Porém, todavia, entretanto, quando você tem em Portugal a formação do que eles chamam de as cortes extraordinárias, que seria uma espécie de Assembleia Legislativa para criar uma Constituição, eles começam a não dar aos deputados brasileiros que vão para lá, que também tem eleições aqui no Brasil, nas cidades, a mesma igualdade que há entre eles, os nascidos em Portugal. E aí fica claro que se queria recolonizar o Brasil. E aí o que acontece, né? Aí Dom Pedro, né, influenciado pela esposa, Dona Leopoldina, que percebe que os tempos estão mudando, por José Bonifácio, né, que vai ser uma figura muito importante na história do Brasil, que vai entrar a história como uma espécie de patriarca. Ele é o nosso, inclusive, considerado nosso primeiro-ministro, certo? Isso, porque o que acontece? José Bonifácio era um intelectual que tinha sido formado em Coimbra, né, na área de geologia, se não me engano, uma coisa assim. E ele tinha sido sempre um administrador, vamos dizer assim, um ministro de uma maneira fiel à monarquia. Só que em 1815, né, ele vem para o Rio de Janeiro e ele começa a perceber que o Rio de Janeiro, né, e o Brasil, de algum momento, vão romper com Portugal. Isso vai ficando cada vez mais claro com a Revolução, né, do Porto e com o rumo que ela está tomando. E aí ele vai pensando o seguinte, né, ele começa a pensar que a melhor coisa que pode ocorrer com o Brasil é ele se manter unido, e para ele se manter unido ele precisa da monarquia. Então ele vai começar a defender este ideal de uma independência com Dom Pedro e com uma monarquia constitucional no Brasil também. E aí ele sim, quando nós de fato rompermos os laços com Portugal, ele vai ser nosso primeiro-ministro. E aí, né, eles, né, começam a influenciar Dom Pedro para que ele proclame a independência do Brasil. Ao mesmo tempo, também, ao que tudo indica, Dom João VI, antes de partir, havia sugerido que ele fizesse isso, através de uma frase muito famosa, né, que ele teria dito para ele: Pedrinho, né, que ele chamava filho de Pedrinho, que eles eram muito íntimos, haverá um momento em que o Brasil há de se separar de Portugal. Este momento está próximo. Quando isso acontecer, declara tu mesmo a independência e põe a coroa na cabeça, ao invés de deixar o país a um desses aventureiros. Os aventureiros seriam os republicanos, né, pessoas com interesses fragmentários, etc. Uhum. E aí eles pressionam Dom Pedro. Né, Dom Pedro também, né, tinha uma relação nesse ponto positiva com a população, também fica interessado nessa ideia. A população o apoia, né, a independência brasileira foi um movimento que, pelo menos aqui no Sudeste, teve amplo apoio, e ele, de fato, declara a independência do Brasil. Mas e em que momento acontece aquela cena super conhecida, né, do Eu Fico? Então, ela acontece um pouco antes da independência em si. Ela acontece no dia 5 de janeiro de 1822, que é o que acontece, né? Quando as cortes de Lisboa, né, dessa Revolução do Porto, começam a defender essa recolonização do Brasil, elas defendem para que Dom Pedro retorne a Portugal. E ele, no início, fica na dúvida se retorna ou não. Conforme eu falei, isso é todo um processo de convencimento, etc. E aí o que acontece? A população do Rio de Janeiro começa a pleitear que ele fique no Brasil, para justamente impedir essa recolonização. E aí, né, muitas pessoas já assinam, levam isso para ele no Paço, né, Imperial, que até hoje está preservado, né, esse pelo menos não pegou fogo, graças a Deus. Uhum. E aí Dom Pedro lê aquilo e ele fala: então tá, está feito, isso é para o bem de todos, felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. E aí isso é importante por quê? Porque se ele não tivesse ficado, de novo, não quer dizer nem que nós não se tornaríamos independentes eventualmente, mas seria um processo muito diferente do que foi. E aí, por isso é uma data importante. E aí o Dom João VI vira um imperador? Ele vira um imperador honorífico. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tem o direito a usar o título, mas ele não tem poder nenhum dentro do Brasil. E em que momento Dom Pedro vira imperador? Quando o Dom João VI morre? Não, ele vai virar imperador desde o momento que ele proclama a independência. Ah, tá. E o título honorífico continua com o do João VI? É um título honorífico só.
Então, nesse momento, o cenário do Rio de Janeiro se encontra a família real brasileira, que é composta pelo Dom Pedro, pela Leopoldina, tem a presença do José Bonifácio, o Dom João VI se encontra em Portugal. Isso. E então começam os próximos capítulos da história do Brasil, que é o governo do Dom Pedro I. Então tá. Carlos, muito obrigado pela sua participação no podcast hoje. Você clareou muitas dúvidas pra gente e foi muito interessante todas as informações e curiosidades que você trouxe. Ok. Muito obrigado a você. E você, ouvinte, pode dar sua percepção sobre como esse período da história influencia no seu presente. Compartilha com a gente nos comentários e nas redes sociais do História do Brasil, passado no presente. No próximo capítulo, vamos falar sobre o governo do Dom Pedro I, figura tão importante para nós até hoje. Nos vemos semana que vem!